Olá! No vídeo anterior nós falamos sobre os planetas internos do Sistema Solar. Agora vamos falar dos planetas externos, do sistema de planetas gasosos que formam o conjunto externo de planetas do Sistema Solar. Aqui estão eles. Essa é uma visão do Sistema Solar em escala, mostrando bem aqui no centro o Sol e nas órbitas pequenininhas os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, o cinturão de asteroides e depois os quatro gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que formam os planetas externos. Após Netuno, o cinturão de Kuiper, o cinturão externo onde estão os planetas anões. Bom, vamos começar então pelo maior deles, Júpiter. Essa é uma bela imagem de Júpiter, fotografada pela sonda Galileu. Dá para ver aqui, a bolinha escura é um eclipse, é a sombra de um dos satélites galileanos, e mostrando toda a estrutura do planeta, com suas bem conhecidas faixas de nuvens de cor diferente, alinhadas com o Equador que está aqui, a grande mancha vermelha está aqui, várias outras manchas pequenas similares, enfim, aqui está Júpiter. Ele gira muito rápido, para a gente comparar com a Terra, ele dá uma volta em torno de si mesmo a cada 10 horas aproximadamente, tem um período orbital de perto de 12 anos e gira sobre um eixo que está quase perpendicular ao plano orbital. A inclinação do seu eixo é muito pequena. Interessante que, como ele gira muito rápido, ele não é totalmente esférico. O diâmetro equatorial e o diâmetro polar dele diferem bastante por uma questão da rotação, né? A rotação faz com que o cinturão equatorial alargue significativamente. E vejam, aqui está aquilo que eu dizia, o eixo de rotação é quase perpendicular ao plano orbital. A composição de Júpiter, assim como a da maioria dos planetas gasosos, assim como os planetas gasosos todos, é muito similar à do Sol. Ele é composto majoritariamente por hidrogênio e hélio, com traços de outros gases como metano, amônia, etano. E o que é importante é aquilo que eu já havia falado antes, a massa de Júpiter é muito grande. A massa de Júpiter é 2,5 vezes a soma de todos os outros corpos do Sistema Solar, com exceção do Sol. Isso faz com que ele seja o corpo dominante do Sistema Solar em termos dinâmicos, com exceção do próprio Sol. Mas ainda assim, notem bem, a massa dele é apenas 1/1000 da massa do Sol, o que mostra a imensa diferença entre os planetas, por maiores que sejam, e as estrelas. As faixas latitudinais, né, cada latitude uma cor diferente, formam o sistema meteorológico de Júpiter, que é extremamente complexo. A atmosfera de Júpiter é extremamente complexa. A grande mancha vermelha aparece aqui no destaque, ela é conhecida já há muito tempo. Aqui tem uma animação da mancha vermelha, isso é um GIF animado, né, uma sequência de fotos, que mostra que ela gira no sentido horário. A mancha é um ciclone, muito similar aos ciclones da Terra, né, aos furacões da Terra, e tem ventos que chegam a 400 km por hora, isso já foi medido. A mancha gira em torno de si mesma, a massa de ar gira com um período de mais ou menos 6 dias, e ela é muito grande. O diâmetro maior dela, onde ela é mais elongada, equivale a 2 vezes o diâmetro da Terra. Portanto, é uma imensa tempestade. Ela existe já há muito tempo, no mínimo desde o século XVII, quando foi identificada pela primeira vez, ou seja, é uma tempestade que já existe há pelo menos 3 séculos, talvez mais. Aqui está uma bela imagem de Júpiter, tirada de uma das sondas recentes, que mostra os detalhes da sua complexa atmosfera, do seu complexo sistema de nuvens. Se a gente olhar com detalhe, vai ver várias estruturas, tem formatos de tempestades, estruturas circulares, além das cores características, das faixas características da atmosfera joviana. Os números todos para Júpiter são impressionantes. A massa dele equivale a 318 vezes a massa da Terra. O raio equatorial equivale a 11 vezes o da Terra. E ele é muito pouco denso, como todos os planetas gasosos. Tem 1,33 gramas por centímetro cúbico. É bem refletivo. 52% da radiação que incide sobre ele é refletida. O interessante de Júpiter é que ele irradia mais radiação do que recebe do Sol. Isso significa que ainda é
calor remanescente da formação do próprio planeta, lá do colapso gravitacional. Ele ainda está perdendo energia lá da formação do sistema. Portanto, ele reflete, ele emite um pouco mais energia do que recebe do Sol. Isso não é o caso da Terra, por exemplo. A quantidade de energia que a Terra emite, energia, seja ela refletida pelas nuvens ou reirradiada pela água dos oceanos e pela Terra por emissão de infravermelho, equivale à mesma energia que a Terra recebe. Esse balanço tem que existir, né? Se esse balanço energia recebida, energia emitida não fosse equilibrado, a temperatura subiria continuamente ou cairia continuamente, o que seria catastrófico para nós. Esse balanço é bem equilibrado. No caso de Júpiter, ele emite mais energia do que recebe do Sol devido a essa característica. Ainda que lá no alto da sua atmosfera a temperatura seja muito baixa, seja da ordem de 130 Kelvin ou menos 120 Celsius. Júpiter é tão grande que objetos caem nele, eventualmente. O cometa Shoemaker-Levy 9 é um exemplo bem interessante, ele foi largamente estudado nos anos 90. O que aconteceu foi o seguinte: em 1992, esse cometa passou muito perto de Júpiter e se quebrou em vários pedaços. Isso aqui é um mosaico de fotos que mostram os pedaços do cometa. Os astrônomos na época chamavam colar de pérolas. Só que é um colar legal, né? Porque é um colar que tem 1 milhão de quilômetros de diâmetro, de extensão, e cada uma das pérolas tinha da ordem de 1 quilômetro de diâmetro. Bom, o que aconteceu? Ele se quebrou por forças de maré porque passou muito perto de Júpiter em 1992. 2 anos depois, em julho de 94, ele colidiu. Entre 16 e 24, todo esse colarzinho aqui foi caindo 2 pedaços por dia ao longo de 8 dias até ao chegar em Júpiter. Aqui tem, nessa foto aqui, nessa ilustração, é uma foto isso, uma foto no infravermelho, e mostra o que acontece. É uma grande quantidade de energia liberada quando um desses pedaços se chocou com a superfície de Júpiter. Cada impacto produziu enormes bolas de fogo com centenas de quilômetros de diâmetro, às vezes colunas de gás quente para cima, com temperaturas de milhares de Celsius. Notem que eu falei superfície como uma figura de linguagem. Como todos os planetas gasosos, Júpiter não tem um chão, uma fronteira bem definida entre a atmosfera e a crosta. A densidade apenas vai aumentando continuamente à medida que vai se descendo na direção do centro do planeta. Mas enfim, houve essas colisões, é impressionante ver as fotos de Júpiter nos dias subsequentes, bem na latitude em que o cometa colidiu, que os fragmentos do cometa colidiram, existiam várias manchas escuras. Depois de 2 meses, essas manchas sumiram completamente devido à atividade atmosférica e à rotação do planeta. Júpiter tem anéis, assim como todos os planetas gasosos. Essa é uma foto, esse não é um desenho, é uma foto feita pela sonda Galileu quando estava atrás de Júpiter em relação à posição do Sol. O Sol está aqui na frente, escondido da direção da sonda. Então a sonda pegou o halo aqui, na luz do Sol, na alta atmosfera do planeta, e os anéis. Os anéis são muito tênues, mas eles estão lá. Assim como Urano e Netuno também têm seus anéis, ainda que tênues. Os anéis de Júpiter foram descobertos em 1979, faz relativamente pouco tempo. Eles são formados por partículas muito pequenas, maioria poeira e algumas de gelo. A espessura dos anéis é pequena, tem da ordem de 30 km, entre 30 e 300 km. A parte próxima do planeta é mais fina, a parte longa é mais extensa. Vejam que isso é muito pouco, 30 km é muito pouco para um objeto que tem 10 vezes, 11 vezes o diâmetro da Terra. O anel mais externo, ele dista mais ou menos 180 mil quilômetros do centro de Júpiter. Eles são bem grandes, ainda que sejam pouco brilhantes e tênues. E quanto ao interior de Júpiter? Bom, aqui está uma estimativa de como deve ser o interior de Júpiter. É um modelo, obviamente, baseado nas características gravitacionais e de densidade já conhecidas. Júpiter deve ter um núcleo rochoso
Muito pequeno, mas ainda assim muito pequeno em relação ao volume total do planeta, mas ainda assim com cerca de 10 vezes a massa da Terra. Em torno desse núcleo, o que tem? Hidrogênio metálico. O que vem a ser hidrogênio metálico? É o gás hidrogênio, porém submetido a uma pressão tão grande que ele se arranja numa estrutura cristalina. Ele fica em forma líquida, na forma de uma estrutura cristalina. Em torno dele, hidrogênio molecular, ou seja, a pressão não é grande o suficiente para formar uma estrutura cristalina, e não tem uma crosta. Não tem uma crosta, simplesmente tem uma camada de hidrogênio cuja densidade vai diminuindo à medida que vai subindo na direção da superfície. Aqui no centro, obviamente, mais próximo do centro é líquido, líquido pastoso, líquido viscoso, líquido com menor viscosidade na parte externa. Vale a pena lembrar de novo, não existe uma superfície no sentido estrito do termo. O que existe é uma atmosfera cada vez mais densa. E a parte externa? Bom, aqui está o perfil vertical da atmosfera de Júpiter. Notem que para Júpiter a gente não consegue definir com clareza onde é o zero. O zero é arbitrário. O que se tem são camadas sucessivas, camada aqui embaixo submetidas a uma pressão muito maior, hidrogênio, gás de hidrogênio, hélio, amônia, vapor d'água, vapor de gelo logo acima, moléculas que têm enxofre e amônia, gelo de amônia e uma troposfera lá em cima, onde arbitrariamente foi colocado o zero de altitude. O topo da troposfera foi adotado como sendo o zero de altitude. As cores marcantes que a gente viu nas imagens anteriores têm a ver com a composição química das diversas camadas da atmosfera, que se misturam devido à turbulência, devido à rotação muito rápida, ou seja, a parte mais amarelo-vermelho são hidrosulfeto de amônia e moléculas mais complexas, as partes mais esbranquiçadas são amônia e moléculas mais simples. Bom, Júpiter tem luas, várias, um monte delas, no mínimo 79, quer dizer, contadas tem 79, mas nada garante que a contagem termine por aí. Quase todas pequenas, com exceção dos 4 satélites galileanos, que têm esse nome, obviamente, porque foram descobertos pelo Galileu lá no comecinho do século XVII. Os satélites galileanos podem ser vistos com qualquer binóculo, eles são muito, muito brilhantes. Vale lembrar que o Galileu observou pela primeira vez com uma pequena luneta com 3 centímetros e pouco de diâmetro e cerca de 40 centímetros de distância focal. Muito pequena. Então qualquer binóculo apontando para Júpiter é capaz de enxergar os satélites galileanos, eles aparecem como pontinhos que estão alinhados como se estivessem sobre uma reta. Aqui está a orientação deles, eles estão num plano, que é o plano do equador do planeta, evidentemente. Io, o mais próximo, Europa vem depois, Ganimedes a seguir e finalmente Calisto, os 4 satélites galileanos. Aqui está como eles aparecem vistos por um telescópio amador aqui na Terra. Por causa da nossa atmosfera e normalmente da qualidade de imagem limitada dos telescópios amadores, Júpiter aparece difuso, mas ainda assim, com qualquer binóculo mesmo, se estiver num tripézinho, para a gente não tremer a mão, é possível ver as faixas de cores diferentes ou de tons diferentes da atmosfera de Júpiter e os 4 satélites galileanos aqui. Existem na internet vários sites em que mostra-se a posição dos satélites galileanos dia a dia, hora a hora, para você identificar qual é qual um dado dia, numa dada hora. Isso é muito simples de fazer e é divertido. E aqui estão eles todos, em escala de tamanho. Io, o mais próximo, Europa, Ganimedes, o maior de todos, e Calisto. Como todos os planetas, eles têm nomes que vêm da mitologia greco-romana. No caso dos satélites de Júpiter, tem uma curiosidade, os nomes deles são os nomes das 4 paixões do deus Júpiter, né? 3 moças, Io, Europa e Calisto, e um rapaz, Ganymede. Os deuses greco-romanos eram bem liberais quanto a isso. Vamos ver eles em detalhes. Io. Io tem de fato esse tom meio amarelado. Por quê? Por causa da grande presença de enxofre. A atmosfera é um gás de enxofre muito tênue, mas é realmente tênue. O grande destaque de Io é a sua enorme atividade vulcânica.
Io tem vários vulcões ativos, que se vê o vulcão funcionando. A causa do vulcanismo são as forças de maré causadas principalmente por Júpiter, que tem uma massa imensa e está muito próximo, e pelos outros satélites que estão ao redor dele. Essas imensas forças assimétricas que atuam sobre o planeta, sobre o satélite constantemente, provocam fricção no interior do mesmo e fazem com que isso gera calor, e a consequência disso são jatos de gás e rocha derretida que são ejetados para fora, ou seja, atividade vulcânica. Aqui tem fotos da sonda Galileu mostrando um vulcão em erupção em Io. Aqui está ele visto de lado e aqui está ele visto de cima. Aqui está ele visto em relação à borda do satélite. O vulcanismo em Io é bem ativo. E em função disso, obviamente, a superfície de Io é jovem, não tem marcas de cratera, ela vive sendo renovada por causa da grande quantidade de vulcões ativos. Europa. Europa é um objeto fascinante, talvez o mais fascinante deles. É o menor dos satélites galileanos, ele é um pouco menor que a nossa Lua, que é a Lua da Terra. É totalmente coberto por uma camada de gelo muito espesso, uma camada de gelo que deve ter aí entre 10 e 20 quilômetros de espessura. E embaixo desse gelo, os modelos indicam que existe água líquida em grande quantidade, ou seja, um oceano de grande profundidade, com profundidade que deve estar entre os 50 e os 100 quilômetros. Isso, gente, isso é mais de uma ordem de grandeza mais profundo do que os oceanos da Terra, que tem tipicamente 3 a 4 quilômetros de profundidade. Aqui a gente está falando de mais de 50 quilômetros. Ora, a temperatura externa, acima da cápsula de gelo que envolve todo o satélite, é muito baixa, é da ordem de menos 160 Celsius, porque está muito longe do Sol, né? Júpiter está 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, portanto, a constante solar, a quantidade de energia solar que incide na superfície de Júpiter é 5 ao quadrado, é 25 vezes menor do que na Terra, a energia por unidade de área na superfície de Júpiter. Mas, devido às forças de maré, devido ao vulcanismo que certamente deve existir, esse padrão de rachaduras aqui demonstra isso, deve existir efeitos de maré e vulcões submarinos que fazem com que a temperatura da água lá embaixo seja maior. Por isso mesmo, Júpiter é um bom candidato para ter, o melhor candidato no sistema solar para abrigar vida fora da Terra. Como isso? Vou explicar. Bom, aqui tem alguns detalhes da sonda Galileu que mostra padrão de rachaduras, que demonstra atividade vulcânica e enfim, efeitos, detalhes da própria superfície. Mas o que é interessante da Europa é a sua estrutura vertical. A camada de gelo, muito espessa, 10 a 20 quilômetros, um oceano extremamente profundo, algo em torno dos 50 quilômetros, talvez mais, talvez perto dos 100, e um leito rochoso embaixo. Ora, o que a gente tem aí? A gente tem água líquida, a gente tem rochas, a gente tem os minerais do leito oceânico, e tem o calor dos vulcões submarinos. Tem todos os ingredientes para fabricar vida primitiva. Aqui na Terra, junto das chaminés dos vulcões submarinos, existem formas de vida que não necessitam da luz do Sol. Elas surgiram, evoluíram, dependendo exclusivamente do calor dos vulcões, da salinidade dos sais minerais da água do mar, e, enfim, não precisam do Sol. Sabe-se lá o que tem nos fundos do oceano de Europa? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta, talvez ela apareça um dia. Ganimedes. Ganimedes é o maior satélite do Sistema Solar. Ele é maior que Mercúrio, é muito grande. A sua massa é formada de boa parte de gelo, deve ter uma quantidade grande de gelo e silicatos, rochas. A densidade de crateras, a quantidade de crateras por unidade de área da superfície varia muito, indicando que áreas diferentes têm idades diferentes, ou seja, é um objeto que, ao longo da sua evolução, já renovou a sua superfície várias vezes. Calisto, o último dos satélites galileanos, por outro lado, é bordado de crateras, o que prova que a sua superfície é muito antiga.
Ele, por estar mais afastado, ele deve ter forças de maré muito menores e, portanto, menos sujeito aí a perturbações gravitacionais, tectônicas, esse tipo de coisa. Quanto aos seus interiores, aqui estão modelos dos interiores dos satélites galileanos. Io deve ter um núcleo de ferro misturado com óxidos de ferro, sulfetos e um manto rochoso. Europa, por outro lado, aquilo que a gente falou, uma crosta de gelo, um oceano e um leito rochoso, um núcleo da mesma forma. Ganimedes mais ou menos a mesma coisa, só que aqui supõe-se que não seja água e sim seja gelo misturado com água, enquanto que Calisto, por sua densidade menor, deve ter uma mistura de gelo e rocha. Esses aqui são, obviamente, em todos os casos, são modelos. Todos esses são temas que ainda precisam ser detalhados em função da evolução da tecnologia e de novas sondas. E aqui terminamos, então, a primeira parte dessa aula.